Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Clínica Mater Prime, o Conexões da Fertilidade. E hoje estou aqui ao meu lado com a psicóloga da Mater Prime, especialista em infertilidade, em luto gestacional e diversas outras questões, Lígia Dantas. Bem-vinda, Lígia. Obrigada, Rô. Prazer. E como nossa convidada de honra, a gente está recebendo Luciana Correia, mais conhecida e carinhosamente chamada de Luli, que vai contar um pouco sobre a jornada dela e a gente vai falar sobre ovorecepção. Ovorecepção é um tratamento muito realizado, mas que ainda é cheio de mitos, de preconceitos e tem algumas particularidades fundamentais para a gente abordar sobre o tratamento feito com óvulos doados. Então, Luli, obrigado por ter aceitado o nosso convite e um prazer receber você aqui. A Luli mora nos Estados Unidos, então ela está passando aqui alguns dias no Brasil e conseguiu encaixar na agenda dela esse convite, então muito obrigado, Luli. Gente, eu que agradeço, assim, Dr. Rodrigo, a Mater, doutora Lígia, né, uma querida para mim, e pela oportunidade da gente poder falar cada vez mais sobre doação de óvulos, ovorecepção. Essa foi a minha jornada e eu me comprometi com o meu coração de que eu levaria a minha voz para ajudar outras pessoas, outras mulheres, e eu tenho feito isso, então para mim é super importante estar aqui. Muito obrigada. A Luli é uma embaixadora hoje, né, digamos assim, da ovorecepção. Então, a gente sabe que a ovorecepção, a grande maioria dos casais não contam que fazem tratamento com óvulos doados, mas a ovorecepção representa cerca de 12% dos tratamentos de reprodução assistida no Brasil, mas esses números ficam subestimados pela população geral, justamente pelos mitos que tem e todos os fatores ligados que a gente vai abordar aqui. E a Luli falou abertamente nas redes sociais, na internet, então hoje ela leva a experiência dela, o conhecimento dela sobre todos esses aspectos para as mulheres que têm essa necessidade do tratamento com óvulos doados. Então a gente vai explorar um pouquinho mais esse conhecimento, Luli. Conta pra gente, quando que vocês começaram a tentar engravidar? Você sempre quis ser mãe ou esse desejo foi de uma forma mais tardia? Como é que foi esse começo de tentativas de gravidez e depois como é que foi quando viram que não estava dando certo da gravidez acontecer? Legal, então vamos lá. Primeiro que eu não tinha o sonho de ser mãe, né? Eu não tinha o sonho da maternidade. Então eu era uma executiva, eu comecei a trabalhar cedo, desde os 13 anos. E sempre avisei para todo mundo que eu era uma super tia, eu nasci para ser tia e não ser mãe. E realmente não tinha essa vontade, esse desejo, não me via. Até porque eu acreditava na época, e realmente hoje, olhando para trás, eu continuo acreditando naquela época, que a maternidade atrapalharia meus sonhos, né? Minha carreira profissional. E aí passou, eu casei, namorei muitos anos, casei com 30 anos, separei cedo, não tive filhos. Eu falei que meu mundo é o corporativo mesmo, nada a ver com filho, nem casar de novo. E aí eu conheci meu marido, eu tinha 40 anos, meu marido atual, e ele morava nos Estados Unidos já. E aí quando a gente tava conversando tal, com 9 meses eu larguei tudo aqui e fui morar com ele nos Estados Unidos. Mas eu lembro que eu perguntei pra ele, eu falei, Rolando, por que você me busca? Porque se for pra construir uma família, não sou eu. Eu não quero ser mãe, eu quero continuar trabalhando, viajando, curtindo a vida doidado. Já tinha 40 anos e ele 5 anos a mais, ele tinha na época 45. E ele falou, não, de jeito nenhum, eu tenho o mesmo sonho que você, a gente vai viajar, não quero ter filho, ele não tinha filhos também, então era ideal, o mundo ideal pra mim. Eu falei, tá bem. E aí passaram-se um ano mais ou menos, e pra eu trabalhar nos Estados Unidos, eu precisava do documento, green card, essas coisas, porque eu não ia, né, eu ia ficar fazendo trabalhinhos, né. E aí ele falou, pra você fazer o trabalho, pra você ter green card, a gente precisa casar. Eu falei, casar de jeito nenhum, né. Por fim, a gente casou. E aí, com 9 meses, um ano mais ou menos, a gente tava deitado, assim, e aí ele pegou e falou, linda, e se a gente tivesse um filho, né? Com seu nariz, com a minha mão. E aí eu peguei e falei, porra, por que não? Aí eu já montei um cenário, assim, na minha cabeça de 2 anos, passa muito rápido, eu já tenho filho, já tá andando, já tá na escola e eu tô voando de novo pro mundo corporativo, né? Só que nesse momento eu olhei pra casa e já vi a casa com criança. Deu uma virada assim, eu falei, uau. E aí eu falei, vida, a gente tem que ir no médico, porque eu já tô com quase 42 anos, você com quase 47, e talvez a gente tenha um filho com síndrome de Down. Pra mim tá tudo bem, mas a gente precisa ver se a gente pode, né? Então, na minha cabeça, naquele momento, o único problema que eu poderia vir a ter era uma criança com algum tipo de deficiência. Nada além disso. Até porque minha família é muito grande, né? Minha mãe teve 9 filhos, eu sou gêmea, minha mãe teve 2 vezes gêmeas. Então, assim, a família é muito cheia e todos os meus irmãos tiveram filho, inclusive meu irmão gêmeo. Então, assim,
eu não via, nem hoje eu me enxergo com um problema de infertilidade, né? E aí passou, quando nós fomos no médico, né, nós fizemos todos os exames, o médico olhou pra mim e falou, Luciana, você não aparenta a idade que você tem, mas a sua genética sim, né? Você tá com problema nos seus óvulos e a sua reserva ovariana é 0,03. E naquele momento, eu lembro que eu sempre fui durona, né? Eu sempre fui, uau! E meu marido pegou na minha mão, eu tentando ser dura assim, a lágrima escorria. Porque ele falou, você não vai poder ter filho com seus óvulos. Só que eu não entendia nada do que ele estava falando. Eu tô dizendo isso, gente, foi em 2014, né? Quando eu comecei. E eu falei, eu não tô entendendo. Ele falou, você precisa ir pra egg donor. E meu marido é engenheiro, o cara começou a mostrar um monte de gráfico. E eu boiando naquele gráfico, eu falei, eu não tô preparado para isso. Não sei nem do que ele tá falando, o que ele quer me dizer. E aí, passou tal, aí o cara falou assim, nós vamos sair, eu vou deixar vocês conversando 10 minutos, aí eu vou voltar, e aí eu preciso de uma resposta do que você vai fazer. Porque é urgente, se vocês querem ter filho, vocês não têm tempo a perder pra gente já começar a ver, né, a doação de óvulos. E ele saiu da sala, o Rolando virou pra mim, eu falei, putz, porque foi um desejo que veio dele, né, vamos ter o filho e tal. Ele falou, eu não tô contigo por isso, se não der certo, tá tudo bem, mas eu acho que a gente tem que tentar o que puder, né. E eu falei, eu não tô preparada pra essa parte, porque eu preciso entender. Eu preciso do entendimento dessa situação pra eu aceitar uma coisa. Eu imagino que naquela época já não devia, se hoje já é complicado você achar uma informação, imagina em 2013. Exato, 2014. É. E aí ele pegou, eu falei, tudo bem. Aí quando eu falei, eu não posso caminhar para seguir esse caminho, pelo menos não por enquanto. E aí quando o médico voltou, ele falou, eu falei, doutor, tem que ter uma outra solução, porque se eu tenho 0,03, eu preciso de um óvulo, né? É a ideia de toda mulher quando se depara isso. Eu tenho alguma coisa, então vamos tentar de outra forma. Aí o cara virou pra mim e falou assim, então vamos tentar com um coito programado inseminação artificial. Hoje, entendendo da forma que eu entendo, eu vejo que foi a pior coisa que eu fiz na vida. Porque se eu tivesse algum tipo de chance com 0,3, com 8 meses que eu fui tentando, eu já tinha 0. Talvez se eu fosse direto para uma FIV, mas nem isso foi conversado comigo. Então, assim, a falta de informação que eu fui entrando neste processo, foi muito dura para mim, assim. Foi muito dolorida. Porque uma coisa é você dizer, eu não quero ser mãe. E outra coisa é alguém virar para você e falar assim, você não pode. Pelo menos meu coração é assim, sabe? Se alguém chorar, você não pode, fala, não pode o quê, cara? Não me desafia, né? E eu sou assim. Mas é muito difícil quando alguém te aponta, você não pode. Eu falei, não, vamos tentar. E nós tentamos. A inseminação tal, obviamente não deu certo. E aí eu lembro que, neste momento, a gente parou e eu falei, não tá dando certo, né? E aí a gente seguiu, aí foi atrás do médico pra gente começar a fazer o tratamento, que a gente falou, a gente precisa de fazer um tratamento de fertilização, porque não tá dando. E a gente sabia que não ia dar. E aí, Rolando, o que você quer? Quer tentar? Aí a gente começou a ler mais e entendeu que era um processo muito difícil, sem informação. O meu maior receio naquele momento, assim, quando ele me falou tudo isso, gente, era como que a minha família vai aceitar? Minha família é católica, né? Aí meus irmãos todos têm filho. Como que eu vou explicar para minha família que meus pais são paraibanos, né? E vem aquela coisa, né, de genética, de sangue, de hereditariedade, aquela coisa toda. Eu falei, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou explicar para as pessoas? Será que vão rejeitar meus filhos se eu tiver filhos assim? De um formato diferente. Então veio uma carga muito grande, um sentimento muito de impotência, sabe? De inferioridade. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada, sabe? Correta naquilo que eu faço. Eu brigava, lutava pelas coisas, ajudava. Eu sempre fui líder, né? Meu mercado era de tecnologia, então eu cuidava muito, né? De muita gente, liderava muita gente. E as pessoas falavam, nossa, Luli, você é super alegre, super, né? Super exemplo. E eu comecei a me questionar. Eu falei, cara, eu não sou isso. Porque o que mais me cobram do ser humano feminino é que eu gere um filho e eu não posso. Então, imagina, eu tinha vergonha de falar para as pessoas, até para minha família, que eu teria um problema e que teria a recorrer a médico, sabe, a uma fertilização. Então, eu lembro que quando eu entrava nos consultórios, né, nas clínicas de reprodução, eu fui em algumas, é até bobagem que eu vou falar, tá, gente? Mas assim, sabe quando eu era jovem, eu ia no motel com o namorado, e assim, vai entrando assim, escondido, né? E eu fazia isso, eu entrava assim com a cabeça super baixa, como se eu fosse um crime que eu tivesse cometido, pra ninguém me ver, pra ninguém olhar pra mim, sabe? Pra ninguém me apontar o dedo e me culpar, como se eu tivesse cometido um crime bárbaro, era isso que eu me sentia, assim. Então, foi muito difícil, assim, essa primeira encontro com a infertilidade, né? Então, quando eu entendi, eu aceitei que eu estava entrando realmente para estatística de infertilidade, era tipo, aceita que dói menos, mas eu sempre falo para as pessoas que tem 2 processos para toda a infertilidade no geral. Você precisa ter um entendimento e aceitação. Se você não tem um entendimento, mas você fala aceita que dói menos, é isso que tem para hoje, você nunca vai passar por isso tranquilo. Se você aceita porque você fala, é isso que eu tenho, mas eu não entendo, tá tudo bem,
uma hora essa conta vai chegar, sabe? Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, para você chegar e passar por essa bolha, você precisa conseguir, com a ajuda de um profissional, entender e aceitar. Porque quando você tem esse entendimento e aceitação, as coisas fluem muito melhor. Você não tá de um lado se culpando, porque um aceita e o outro te culpa, sabe? É o anjinho. E é interessante, ela falou, né, chegar na clínica, parece que a mulher não é um crime, mas é que tá faltando uma parte dessa mulher. Fertilidade vem como uma falta. Eu não estou completa enquanto mulher, eu não consigo gerar, então isso me desqualifica enquanto Exato. mulher. Eu me sentia desqualificada, eu me sentia inferior, eu tinha vontade de jogar num buraco, sabe? Então, assim, eu nunca tive essa coisa de, eu não posso ir ver uma mulher grávida, isso me incomoda. Não, eu sempre, sabe, desejei que realmente cada um sabe da sua felicidade e tal, cada um tem seu merecimento. Mas eu achava que eu não merecia, que era um castigo de Deus, porque eu sempre disse que não queria ser mãe. Era uma coisa muito forte, eu sempre disse que eu não queria ser mãe. E aí vem isso, né? A gente quer justificar, quer arrumar uma justificativa palpável para aquilo que a gente está passando. Como se algo que eu tivesse feito pudesse... Seria ótimo, né, se fosse, porque a gente já sabia o porquê. Exato, exato. E um dos grandes motivos até dos casais demorarem a procurar ajuda, quando eles estão realmente tentando, espontaneamente não conseguem, é justamente esse sentimento de vergonha. Então, as pessoas têm vergonha de falar que elas estão com dificuldade para engravidar. Para o homem, tem essa questão de ser menos homem e mexe até com a virilidade. Parece que ele não é homem o suficiente para fazer a esposa engravidar. E para a mulher, mexe com a feminilidade, porque realmente falar, não, todas as mulheres se engravidam, então como eu não estou engravidando? E vem todo esse peso, e aí vem as escolhas, muitas vezes, o arrependimento de, poxa, por que que eu deixei acontecer isso? Por que que eu tive determinadas escolhas? É isso, é porque no seu caso, você realmente despertou para um desejo da maternidade de uma forma que biologicamente era uma maternidade tardia. E não tem regra. A gente fez um podcast com uma paciente que começou a tentar aos 24 anos, e aí você fala, poxa, então ela também passou por uma jornada diferente, mas ela tinha tempo para as ações e teve sucesso. Então, quando o casal começa a tentar de uma forma mais tardia, a chance de gravidez é menor e esse é o principal fator de infertilidade. Não é endometriose, não é varicocele, não é qualquer outra doença que leva à infertilidade por causas mecânicas. É idade do óvulo. Esse é o principal fator. E no mundo real, você é um exemplo da sociedade moderna. A mulher tem hoje outros objetivos, não só a maternidade. Então, por mais que a grande parte das mulheres tem o desejo de ser mãe, mas ela vai postergando porque quer uma ascensão profissional, quer muitas vezes encontrar o parceiro ideal também, essa busca do parceiro ideal também é um fator limitante, e aí quando se depara com a situação que ela considera ideal, do ponto de vista biológico é tarde, e isso vem um peso muito grande. E você sabe assim que hoje eu falo bastante sobre o benefício da informação, né? Que existe um desserviço muito grande, eu ainda acredito, existe muita falta de informação, então assim, eu sempre bato nisso, e uma das minhas falas é sobre congelamento de óvulos, né? Porque eu não tive o benefício da informação, ninguém nunca me falou, eu até falo assim que o sentimento é pior que um ser humano qualquer, pode sentir do outro em relação à traição. E eu me sinto atraída pelos ginecologistas que eu passei. Por quê? Porque eles sim tinham obrigação de falar para mim que eu poderia, mesmo dizendo que não queria ser mãe, olha, cuidado, isso a chave pode virar, isso pode mudar, você pode, sei lá, ter um momento, você não quer congelar. Eles tinham obrigação. Aí as pessoas falam assim, Luli, mas não tinha informação lá atrás. Tinha sim. A gente sabe que tinha. Talvez não tinha interesse, né? Talvez eu não era essa pessoa interessante para ele. Talvez. Então hoje eu falo, eu sou essa mulher executiva que dizia que não queria ser mãe e a chave virou com 42 anos. Então hoje eu levo assim uma bandeira para o congelamento de óvulos, por exemplo, que o congelamento de óvulos não é para você decidir ser mãe mais tarde ou quando você decidir você pode. Não. O congelamento de óvulos é inclusive para a mulher que diz que não quer ser mãe, porque a chave pode virar, que foi o meu caso. Escolha, né? É o benefício da escolha, é o benefício da informação. Então assim, eu não tive, né?
Porque se tivesse me dito, muito provavelmente eu teria congelado. Então, assim, eu não tive quando a chave virou, e aí? Então, quando a gente fala, olha, vamos congelar óvulos, tal, não sei o quê, a gente precisa entender que essa pessoa que diz, eu não quero ser mãe, a história dela pode mudar. Amanhã ela pode encontrar, eu não queria nada disso, gente, já tinha casado, né? Encontrei um cara que virou uma chave com uma palavrinha. E aí virou. E aí eu entrei num mundo que eu não tinha outra saída. E é interessante quando você fala da aceitação, você falou assim, puxa, a gente tem 2 caminhos, ou a gente aceita ou a gente sonha. A humildade tem muito a ver com isso. A gente tem que chegar no momento e ver que aquele recurso que é, no caso, a ovorecepção, ele é fisiológico, a gente chegou nesse limite. Uhum. Isso exige humildade para ouvir as possibilidades de realização do sonho. Exato. Você sabe que uma outra coisa assim, que me vem muito forte, eu sempre fui uma mulher muito independente, né? Eu perdi meu pai com 13 anos. Minha mãe tinha 42 anos, meu pai tinha 49 anos e deixou minha mãe com 7 filhos, minha mãe não trabalhava. Então, com 13 anos, comecei a trabalhar. E a partir daí, eu me tornei uma mulher muito independente. Eu não preciso de nada, não preciso de você para me ajudar com nada. E ok. E hoje, depois do tratamento, eu percebi que eu não sou autossuficiente. Para eu ter as minhas filhas hoje, eu precisei de 10 mãos. Então, eu precisei da mão de Deus, precisei de um médico, precisei de uma doadora que eu não conheço, né? Precisei do meu marido, precisei de mim, eu sou a última. Então, assim, eu falo, é cruel com a gente quando a gente se dá conta disso, falando, posso ser autossuficiente, porque a gente precisa do outro. E olha a história, né? Então, isso me mudou em algumas coisas, assim, e a ovorecepção, o meu tratamento num geral, porque eu acabei passando pela reprodução humana praticamente inteira. A única coisa que eu não participei da reprodução foi a doação de sêmen, que foi 100% do meu marido. Então, quando eu vejo todo esse processo, eu entendo que a gente não tem que falar, olha, eu não preciso de você. E dói você aceitar isso. Pra mim, dói aceitar, porque eu vou ter que dar o braço a torcer. Mas foi a decisão mais difícil da minha vida, mas a mais feliz. E quando o médico fala que você só engravidaria, ou que praticamente seria impossível engravidar com óvulo próprio, então praticamente só engravidaria com óvulo doado, o que passa na sua cabeça inicialmente? Porque 99% das pessoas têm uma resistência. Então, assim, é muito difícil a aceitação de um gameta que não é próprio. O que te preocupava? Ou o que te trouxe de pensamento, angústia? Quais eram os fatores que você falava, não estou pensando nisso? E que depois você começou a reconsiderar? E como é que foi esse processo para você? Então, vamos lá. No primeiro momento, quando ele me falou desse processo, a primeira coisa que eu pensei foi, meu marido vai me deixar, mas não importa. Eu não nasci gostando dele, eu aprendi a gostar dele, aprendo a gostar de outro e tá tudo certo. Vai me abandonar, porque a ideia, né, vamos tentar primeiro, foi dele. Então, esse foi um primeiro sentimento que aquilo já me pegou. Depois, você não pode. Falei, como eu não posso, né? Existe alguma saída? Se eu preciso de um óvulo, eu tenho 0,3, ok. E aí depois vem toda a carga familiar. Então, assim, hoje eu me dei conta, assim, olhando para trás, que todas as vezes que eu me questionei ou que eu me barrei, foi preocupada com o que o outro ia dizer. Então, assim, será que vão achar normal? Será que vão rejeitar meu filho? Será que a minha família vai aceitar? Será que meu marido vai deixar? E hoje eu falo para as pessoas, quem domina isso, quem vai gerar essa criança é você. Então, você tem que estar na frente de tudo isso. Qual que é a importância para você? Então, para mim, eu me coloquei muito atrás de tudo. E para mim foi muito dolorido. Porque eu não conseguia passar, furar barreiras, porque eu sempre tinha de encontro alguém me apontando um dedo. E eu não sou essa pessoa de me apontar, né? Eu sempre falo, poxa, eu faço tudo com tanto coração, com tanto amor, me dedico tanto às coisas, por que tá tão difícil? Tinha épocas que eu chorava, sabe? Chorava com o travesseiro, porque eu não queria falar para o meu marido o que eu estava sentindo, eu não queria externar isso para ele, porque era uma decisão minha. Só que, por outro lado, eu também percebo que ele também tinha as dores dele, ele sofria também, me vendo, só que ele tem a maneira dele de cuidar de mim, e para mim também hoje eu vejo que foi um processo muito importante, a insistência dele, a persistência, ele tocar no assunto e tal. Então, assim, você falar para mim qual que foi as maiores dores que você teve, meu maior medo era não conseguir. Assim, de verdade. Meu maior medo era não ter meus filhos, sabe? E, tipo, eu ia aceitar, sabe? Como eu cheguei a falar que eu tinha desistido, que eu não ia tentar mais depois de alguns anos. Então, pra mim, eu tinha medo de passar por tudo isso, tentar e ser julgada. É como se eu tivesse sido condenada, sabe? E pra mim era muito difícil, porque você se considera tão boa, isso mexe tanto comigo falar assim. Mas você se considera tão boa, você faz tão bem pros outros, sabe? Tipo, eu fui para os Estados Unidos, que eu larguei tudo aqui, uma das minhas irmãs parou de falar comigo, porque ela falou que ela não aceitava eu ir embora, porque eu era a única irmã que eu substituía qualquer mãe, sabe? De tanto que eu amava, de tanto que eu fazia, sabe? E aí eu me questionava muito por isso, né? Então aí eu falava, como que eu vou validar alguma coisa de que eu não posso, sabe? Por que eu tenho que ser condenada desse jeito? Como sabe? se isso fosse um castigo. Como se fosse um castigo mesmo, sabe? Mesmo. Ó, eu não queria ser mãe, eu me dediquei a outras coisas, falava assim,
aos ventos. Queria viajar doidado, queria ganhar meu dinheiro. E realmente eu estava fazendo, né? Realmente conquistei isso. Posso fazer só uma consideração que eu acho importante você que está assistindo a gente pensar como é que a gente pode se arrepender de ter passado a vida sem olhar para essa maternidade se o desejo não tinha vindo naquela época. O desejo dela era trabalhar, era crescer, era conhecer o mundo, eu não sei. Então eu ouço muito essa fala, quer dizer assim, puxa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não pensei na maternidade? Simplesmente porque não pensei. Nenhum tratamento vai se tornar mais leve pela culpa. Aliás, a culpa é o sentimento mais inútil que a gente tem. Tudo se torna mais pesado quando a gente carrega a culpa. Não olhou para trás porque isso não era um chamado, porque não existia esse desejo. Agora, quando vier o desejo, não deixe de escutá-lo, que no seu caso foi com 41. E aí exige humildade para a gente ver os limites, mas também tem muita esperança e possibilidades aí nesse caminho. Tá? É isso aí. E o engraçado, assim, que eu acho, né, que é uma das conexões que eu faço para entender toda a minha história, assim, quando eu falava que eu não queria ser mãe, as pessoas me apontavam, você tem que ser mãe, você tem que ter alguém para cuidar de você. Claro. Porque existia uma cobrança muito forte de que eu tinha obrigação. Eu falava, não tenho obrigação, como hoje ninguém tem obrigação. Ninguém tem. Né? Quando eu falo, por exemplo, de congelamento de óvulos para você congelar, é para quem realmente não quer, caso mude. E se não puder, ajuda a gente, como eu fui ajudada com a doação de óvulos de alguém, doa. Mas pelo menos você tá tranquila, se você precisar de alguma coisa em alguma situação, se virar a chave porque você encontrou, sei lá, um cara que tem esse sonho e mudou sua cabeça, que foi o que aconteceu comigo, é possível ainda. Mas independente disso, a doação não é nem um bicho, assim, sabe? Muito pelo contrário, pra mim a história é como se eu estivesse vivendo um país encantado todos os dias hoje. E eu falo, poxa, que bom que minha história foi assim. Hoje a Luli tem gêmeas, 6 anos, 7. Elas têm 6 anos, meus laços 6 de anos. fita. A Gabi e a Bela. Como é que foi o processo? Você fez o tratamento no Brasil, né? Fiz o tratamento no Brasil, consultei um médico e aí eu já tinha uma série de exames. E aí eu falei, eu só preciso de uma opinião e essa opinião veio, com ovo doação. E naquele momento eu falei, não, doutor, eu não vou aceitar, não posso aceitar, porque eu preciso tentar com meus óvulos. E ele falou, ok, mas eu preciso que você saiba que as chances são mínimas, para não dizer zero, bem taxativo. Eu falei, ok. Eu tô pagando a minha paz. Eu lembro até da situação assim, eu falei, doutor, se eu tiver um filho e ele tiver com óvulos doados, aceitando assim, porque você tá me falando sem eu tentar outras formas, né? E esse filho tiver uma reação, sei lá, um comportamento agressivo, alguma coisa que não é meu, né, da minha família, tal, eu me conheço e eu sei que eu sou capaz de cobrar, não dessa criança, mas cobrar de mim, porque eu não tentei com meus óvulos. Falei, então eu preciso passar etapas. Eu sou uma pessoa que eu preciso passar etapas. Isso é muito saudável emocionalmente. Eu não sei até que ponto, sabe, Lígia, porque às vezes eu me cobro tanto, né? Você pensa tanto racional que você acaba, né, deixando de fazer coisas. Então, assim. Mas não pular etapa, sabe? Pular etapa. Se alguém falar pra você, não, vai direto. Como eu já vi casos, sabe? Da pessoa falou, não, fui direto, mas eu me arrependi de não ter tentado com meus óvulos. Então eu falei, não, eu tô pagando a minha paz. Eu acho que faz parte da jornada. Sim. Eu nunca indico ovorecepção na primeira consulta quando a pessoa nem sabia o que era. Então, quando ela chega, por exemplo, sei lá, 44 anos, 002 de antimileriano. A gente sabe que é ovorecepção. Mas, por mais que eu fale sobre os números, eu ainda falo, você quer tentar? E é o que você falou, você pagou pela sua paz. Porque hoje você fala, ok, faz parte da minha jornada. Porque talvez ficasse com aquele pensamento. E se? Né? Inclusive, eu acho que esse trabalho que eu desenvolvo hoje, que eu faço hoje, é justamente por isso. Pela paz que eu tenho, pela tranquilidade que eu tenho de que esse era o processo, esse era o meu caminho, eu posso falar abertamente da maneira que eu falo. Então, quando ele falou isso, eu falei, tá bom, aí tentei com meus óvulos e não deu, eu tive 2 folículos vazios, tá? Então, aí começou o processo. Então vamos para a ovorecepção, tal, eu falei, vamos. Aí quando eu fui conversar sobre isso, para entender o que era, ver como funcionava, tal, eu lembro que eu saí do consultório chorando muito, me fez muito mal mesmo, porque eu me senti, já estava difícil, já tinha uns 2 anos mais ou menos, que tinha começado, então era 2016 mais ou menos, e aí eu me senti numa prateleira montando, sabe como você tá montando, sei lá, um Lego, eu me senti construindo um ser, e aí eu não entendia como que aquele ser que eu tava construindo podia me amar, qual a relação que eu poderia ter com aquela criança que eu tô construindo, porque eu tô escolhendo o cabelo, a cor, a bochecha, que eu queria que fosse da minha família, do Nordeste, porque Nordeste é super acolhedor, eu queria trazer alguém mais próximo à minha realidade, sabe? Então, tudo isso foi uma carga muito porque, na verdade, ruim. é você que gostaria de estar lá. Então, é difícil escolher alguém para te representar. Exato. Então, assim, pra mim, naquele momento foi muito difícil. Eu falei, para tudo. E falei, Rolando, acabou. Não é pra mim. E aí foi. Ele entendeu, ele aceitou. Ele falou, olha, eu vou atrás das informações. E eu falava pra ele, Rolando, vai você atrás da informação e só me traz o que você sabe que me interessa.
né? Então, porque eu não queria ficar vendo tal. E ele falava, né, de epigenética tal. Então, foi esse processo. E aí parou um tempo, assim, acho que uns 8 meses ou mais. E aí eu lembro que eu morava nos Estados Unidos e veio uma história de uma gatinha. Abri a garagem da minha casa e veio uma gatinha, assim, toda torta. Tinha 4 meses, assim, com a orelha cortada. Vira-latinha, assim. E aí o meu marido falava, o Rolando falava, linda, vamos adotar? Né? A gente tá passando por esse processo difícil, tal, não sei o quê. E eu falei, Rolando, não, de jeito nenhum, gato da doença, eu tô em tratamento. Hoje eu vejo, eu falo, gente, por isso que eu falo tanto, sabe, a palavra desistir é uma pausa emocional. Porque a gente fala desistir, eu falei várias vezes, mas o meu subconsciente, o meu interior sempre tava trazendo isso, porque hoje eu olho pra trás e falo, como eu falei que ia me dar problema porque tinha doença assim, eu falei que eu não queria mais. Não faz sentido. Aí passou 30 dias, tal, adotamos a gatinha, levei e tal, pro veterinário. Aí eu vou te contar como que foi a virada da chave pra ovulação, tá? E aí um dia a gatinha tava doente, com alguma coisa no olho, tal, não sei o quê. E era feia que dói, sabe? Sim, só a mãe pode falar isso, gente. Tá? E aí ela teve alguma doença, levei pro veterinário e tomou antibiótico. Então deixei ela no sofá dormindo, assim, e eu sentada no chão. E de repente eu fiquei velando a Moca. E aí eu peguei e pus o dedo no nariz dela. Aí me veio um insight, eu falei, nossa, eu só vi a minha mãe fazendo isso com meus sobrinhos, ou com meus irmãos, ou minhas irmãs com os meus, né? Eu falei, uau! E nesse momento eu comecei a chorar. Porque eu comecei a conversar com a Moca e falei, Deus, como que eu digo que eu não vou amar? Um ser que eu vou gerar com o meu cordão umbilical, que eu vou nutrir com o meu sangue, com a minha alimentação, né, dentro de mim, né, que vai nascer de dentro de mim. Se eu tô enlouquecidamente apaixonada por uma gata que não tinha as cores que eu queria. Eu não queria a gata. Se eu tivesse que adotar ou comprar, ela não seria a escolhida. E aí eu entendi que Deus colocou aquela gata dentro da minha casa, pra eu entender o que era um amor além de sangue. E aí... Sou capaz de amar um pet? Não, e não é só pelo pet, sabe? É que eu jamais imaginei ter um gato, sabe? Aquele pet com a orelha cortada, vira-latinha, sabe? Que ficava na rua com 4 meses e ela insistia pra estar comigo, sabe? Ela me queria, todo mundo alimentava essa gata e ela só parava na minha porta. E ficou 30 dias na minha porta, até que eu falei, eu cedi. É essa? Que amor é eu cedi, quando eu vi, eu tava lá, sabe? E aí, nessa conexão de eu colocar o nariz, pra mim, foi muito forte, assim. E aí eu abraçava ela, eu chorei assim por 1 hora, assim, sabe? Agradecendo mesmo. Porque naquele momento a minha vontade era de ir pro médico já começar o tratamento, sabe? E aí eu lembro que o Rolando chegou e eu falei, vida, amanhã eu tô ligando pro médico pra gente continuar o tratamento, pra gente recomeçar com o tratamento. Ele falou, linda, você não precisa, você não é obrigada. Você quer conversar? Eu falei, não tem mais o que conversar, tá tudo certo, de coração tá tudo certo. Então, a partir daí, a minha virada de chave foi essa história, assim, que foi muito forte pra mim, de ensinamento vivo, uma experiência que eu vivi de amar alguma coisa que não foi eu que escolhi, sabe? Que apareceu pra mim, foi doado pra mim, sabe? Eu fui escolhida por uma gata, sabe? É isso que eu me sinto. Foi a partir daí que começa meu tratamento. Então, neste momento, a gente veio pro Brasil, fez a escolha de doadora. E aí foi um processo difícil também na escolha da doadora, porque na primeira doadora, eu trazia muita conexão de tem que ser da minha família do Nordeste, para as pessoas não fazerem nenhuma ligação, sabe? Então, tinha que ser do Nordeste, tinha que ser legal. Então, eu ficava lendo os questionários, tentando entender se a pessoa se fazia entender. Aí eu pegava o peso dela e eu calculava IMC para ver se não era obesa. Aí eu falava, cara, que louca que eu tô, né? E fiquei assim, tipo, 3 horas escolhendo uma doadora, né? Eu e meu marido, porque não fechava. Exigência. Então, sabe, era uma coisa assim. E aí hoje eu entendo que eu não estava preparada para aquilo ainda, né? Aquele momento ainda não era o meu. E aí eu escolhi a doadora, aí eu tive 11 óvulos. E desses 11 óvulos, 4 embriões. Desses 4 embriões, eu fiz a primeira transferência praticamente a fresco, tá? Porque quando eu escolhi a doadora, era ovulação compartilhada naquela época. Então, a doadora precisava já estar fazendo o tratamento e calhou de ser na mesma semana. Então, assim, eu estava no Brasil e já fiz, né? E, assim, para mim, quando eu dissesse sim para ovulação, para doadora, estava tudo certo e tal, eu estava grávida. Eu realmente tinha essa certeza absoluta. E aí, quando eu fiz a transferência dos 2 embriões primeiros, deu uma falha de implantação. Quando eu estava esperando alguma coisa, eu menstruei. Eu falei, como assim? Falei, não é possível. Falei, doutor, você fez alguma coisa errada, porque não é possível. E aí, doutor? Na verdade, a ovorecepção aumenta a chance de gravidez porque está ligado basicamente com a qualidade do embrião, que vem da qualidade do óvulo. Só que não é um processo garantido, porque mesmo quando você transfere embriões já em estágio de blastocisto, que é o estágio mais avançado que a gente tem no laboratório, e de pacientes jovens,
Ainda assim, alguns desses embriões, eles não vão virar bebês. Então eu falo que o sonho do D3 é virar um blasto e o sonho do blasto é virar um bebê. Só que uma boa parte não vai, porque eles têm condições de ter um desenvolvimento até um determinado estágio. Então, a grande maioria das vezes, o fator que leva à falha de implantação, mais de 80% dos casos, é fator embrionário. O embrião não era apto o suficiente para continuar o seu desenvolvimento. Por isso que mulheres com 25 anos, que têm relação no período fértil, que está tudo perfeito com esse casal, em termos mecânicos, tubas funcionando, ovulando, sêmen normal, e tem relação no período fértil, a taxa de gravidez na espécie humana é de 25%. Então, 75% das vezes, a gestação não aconteceu. Só que boa parte dessas gestações que não aconteceram numa gravidez espontânea, chegou a gerar embrião. Só que esse embrião não implantou, porque ele não era apto o suficiente. Lógico que esse casal, quando não tem nenhum problema, vai tentar o segundo mês, o terceiro, o quarto, o quinto, e aí a grande maioria vai engravidar, porque não tem nenhum fator mecânico atrapalhando. Então, uma hora tem um embrião, que eu falo que é o embrião predestinado. Então, falo que embrião bom é o que nasce. E aí que vem a questão da ovorecepção, porque a grande maioria das mulheres que vão para a ovorecepção são mulheres que já tentaram com óvulos próprios, e aí, quando vai para a ovorecepção, já tem a certeza que o problema está resolvido. E aí, quando tem um negativo, o baque é muito grande, porque justamente fala, poxa, então nem isso está resolvendo. Então, o sentimento de culpa, muitas vezes, de falar, poxa, será que tem alguma coisa comigo que não era só isso? E aí vai entrando num espiral ali, num buraco, que é complicado. É difícil de sair. Né? Então, realmente, a ovorecepção aumenta as chances e a taxa de gravidez. Você recebeu 2 embriões sem análise genética, provavelmente, né? E era por volta de 60%. Então, quase metade não engravida na primeira. Então, por isso que a gente sempre fala de taxa acumulativa. Você tinha 4 embriões, então você teria mais 60% de chance na segunda tentativa. Então, já seriam, de taxa acumulativa, 84%. Então, só 16% das mulheres que tiveram esses 4 embriões, e considerando embriões de boa qualidade, tá? Tirando, porque a classificação morfológica do embrião também acaba impactando, mas se a gente considera são bons embriões de uma doadora jovem, mesmo sem análise, 84% teria uma gestação, ou na primeira ou na segunda transferência. E aí, como foi a outra transferência? E nesse momento foi bem difícil, porque assim, é um luto também, né? É um luto que a gente fala, poxa, eu só tô perdendo. O tempo todo perdendo, né? Não vai dando certo. Aí, quando eu fiz a transferência, foi 3 meses, mais ou menos, depois desse. Fiz um exame, o ERA, pra saber se estava tudo bem. E estava tudo certo, não tinha realmente razão. E eu falei, então, agora vamos e agora engravido. Então, tinha certeza absoluta, eram meus últimos 2 embriões. Fiz a transferência de 2 embriões e engravidei. Engravidei, quem me falou foi a Moca, foi a gata. Com 9 semanas eu perdi. Aí eu tive o aborto. Luli, você teve acompanhamento psicológico, né? Não. Não, inclusive eu digo muito hoje para não fazerem o que eu fiz. Façam o que eu deixei de fazer, que é o tratamento psicológico. Porque eu sempre me achei muito autossuficiente. E hoje eu vejo que se eu tivesse tido, teria sido outra história, outros sentimentos, outras dores. Não que não iria ter, mas teria sido muito mais leve. Hoje eu vejo a importância disso para outras mulheres e eu falo, eu podia ter feito isso. Enfim, eu não fiz e até usei muito a Moca como uma psicóloga, porque eu conversava com ela, eu chorava com ela, né? Tudo era com ela. Meu marido saía, eu ficava lá com ela. Então, não tive. Mas aí, quando passou por esse aborto depois, aí foi pra mim por água abaixo, porque eu falei, meu marido, Rolando, acabou, não, realmente não é pra mim, porque a gente fez tudo o que podia, porque assim, que abala a gente muito, profissional, que eu tinha até aberto mão, tá? Eu parei de trabalhar pra me dedicar ao tratamento. Mas vem o financeiro, que você vai gastando, né? Vem o emocional e o psicológico, que são coisas distintas, parece a mesma coisa, mas não é. Então, assim, vem uma carga muito forte e que você fala, cara, agora acabou, essa é a resposta, não tem mais o que resposta que eu buscar. Não tenho mais embriões e acabou. E aí eu lembro que meu marido falou, linda, vamos conversar. Eu falei, não fala comigo sobre isso. Você fala isso porque é com o seu sêmen, que é com sua genética. Não é seu corpo. Eu já me sinto assim, totalmente, não me reconhecia mais. De amargurada, eu nunca fui uma pessoa amargurada. E eu era uma pessoa mais triste, eu me sentia triste, sabe? Me sentia muito infeliz. Mas eu mostrava pra todo mundo que tava bem. Então todo mundo me via, eu tava sorrindo pra todo mundo. Mas eu me acabava no travesseiro, ou no banheiro, ou quando meu marido saía de casa. E triste, assim, de eu lembrar como eu ficava, eu fico triste de ter passado por tudo isso. E aí, eu falei pra ele, ele não fala mais comigo, aí ele respeitou isso. Aí, um dia a gente saiu pra jantar, tal, aí a gente ia brindar alguma coisa, ele falou, antes do brinde, a gente precisa voltar a falar sobre o assunto.
Eu falei, Rolando, sacanagem você falar isso agora. Ele falou, não, linda, eu quero que você me ouça, porque a gente precisa levar isso como uma esperança. Se você nunca engravidou, e eu realmente nunca tinha engravidado na vida, engravidou e perdeu com semanas, significa que você consegue engravidar. Então vamos tentar mais uma vez. Eu falei, Rolando, grana. Ele falou, esquece grana, porque a grana a gente faz acontecer. Se eu precisar de dinheiro, a gente pede dinheiro, a gente usa cartão, a gente faz o que tiver, né? Eu vendo carro. Ele falou, mas eu acho que a gente tem que tentar, porque depois a gente pode se frustrar. Falei que não ainda. Ele falou assim, linda, eu tô te pedindo por favor, porque o meu sonho é que você realize esse sonho de gerar um filho. Eu gostaria de ver você realizando isso. E isso me pegou. Combinei com ele que seria a última tentativa, mesmo que eu tivesse, eu até falei pra ele, se eu tiver 300 mil embriões de diamantes, assim, vai ser uma transferência, eu me conheço. E a gente entrou no acordo, ele me obrigou indiretamente a contar pra minha família, porque ninguém sabia. Então eu vinha pra São Paulo, falava que eu tinha reunião, aí saía da reunião, chegava em casa, tava com dor de cabeça. Então era essas pausas que eu fazia, e depois em 7 dias voltava. E aí ele me obrigou, você falou, você vai ficar 30 dias no Brasil, você tem que contar pra sua família, porque eu não tô com você nesse momento, e você precisa, então eu acho que é importante. E eu fiz tudo isso e me senti mais leve, foi importante. E aí eu concordei. A gente entrou no acordo, veio pro Brasil, escolheu de novo, aí eu tive uma doadora. Nessa fase, você já contou que era ovo-recepção para sua família? Para poucos. Eu contei para minha mãe. Contei para minha mãe porque... Como foi a aceitação dela? Na verdade, minha mãe, hoje, na época ela tinha 79 anos, hoje ela tem 85 quase. E o meu medo, porque minha mãe é muito católica, né? E minha mãe já é bem mais velha. E essas pessoas mais velhas têm uma resistência que não entende. Então eu tinha muito medo, porque de todo mundo, a reação da minha mãe era a mais importante. Eu falei, mãe, eu preciso te contar uma coisa. Aí ela falou, o que que é? Eu falei, a senhora sabe que eu tô fazendo um tratamento, que eu tô tentando ter filho, mas eu não sei se vou conseguir. Aí ela falou, Nana, se não puder, você adota, né, o jeito dela, você adota, tá tudo bem. Eu falei, não, mãe, eu vou tentar, mas vai ser com um óvulo de outra mulher. Ela falou, como assim? Aí eu peguei e comecei a explicar pra ela, falei, eu vou gerar. Ela falou, Luciana, me chama de Nana. Nana, não precisa me falar nada. Vai ser tão meu neto quanto todos os netos que eu tenho. Era a aprovação que você Era a precisava. aprovação que ela precisava. A quando ela bênção. falou isso e ela me abraçou e falou, eu tô com você. Pra mim era a coisa mais importante da vida, sabe? Meus irmãos, se eles fossem contra, né, falassem alguma bobagem, eu já tava, é como se eu tivesse sido abençoada, sabe? Fantástico. Então foi isso, assim. Esse medo, né, de ter uma rejeição da família é muito grande. Eu acho que é um ponto muito importante na tomada de decisão de um casal. E às vezes fala, poxa, e aí? Eu conto ou não conto pra minha família? Sempre vai ser esse dilema, sempre vai existir. E o que eles vão pensar? Será que eles vão tratar meus filhos como sobrinhos, como netos e tudo mais? Depois a gente sabe que, na verdade, vai sempre. Mas essa angústia de não saber como será é importante. Então, que essa validação você recebeu foi fantástica, né? Foi. E foi super importante. Fui tirando pesos das minhas costas com essa segunda doadora, sabe? E aí eu lembro que a gente escolheu, eu tive uma doadora com 15 óvulos. E desses 15 óvulos eu tive 6 embriões. E eu sabia que eu só ia usar 2. E eu coloquei na minha cabeça que os outros eu ia doar. Vocês não consideraram fazer teste genético nesse caso? Não, porque como a doadora, essa segunda doadora tinha 24 anos, não era indicado. Nessa segunda doadora, doutor Rodrigo, eu tava com o coração tão leve, eu tava tão aberta, assim, aceitando, entendendo tudo naquele momento, que eu não queria saber nada. Que se viesse Deus o livre, né? Mas se viesse um filho com alguma deficiência, eu ia amar tanto quanto qualquer outra, porque o que eu mais queria era ter aquele filho. Entende? Então, assim, pra mim, eu comecei a desprender daquelas amarras da primeira, e de que tem que ser do Nordeste, tem que ser daquilo. Foi diferente. Foi totalmente diferente, foi muito mais leve, assim, só exigia uma coisa, que ela tivesse mais ou menos o meu tamanho, né? Pra não destoar tanto. E não adiantou de nada, porque minhas filhas têm 98% de altura, e são super altas. A minha filha também, né, a Renata, minha esposa, é super baixinha, eu sou baixo, e minha filha tá com percentil 96. Então, isso a gente nem tem esse controle mesmo quando é óvulo e espermatozoide próprio. Exato, e aí foi gostoso, assim, porque foi mais leve. E aí eu comecei a entender que, Luli, quantas pessoas você vê que não tem oportunidade, né? Então, se ela não sabe escrever ou se ela não se faz entender naquele momento, é uma falta de oportunidade, não que ela tenha inteligência, né? Aí depois eu falava, e a obesidade é a mesma coisa. Hoje minhas filhas moram fora do Brasil, se eu dou fat food para elas todos os dias, elas vão ser obesas.
né? Então, começou a vir uma carga assim, epigenética, ela não tem o poder, ela não tem, o papel dela não é fazer as suas características, né? Porque às vezes as pessoas falam pra mim, Luli, você não precisa falar sobre a doação das suas filhas, porque elas são sua cara. E eu falo, poxa, eu não acho, tá? De verdade, eu não acho que minhas filhas parecem comigo. Mas eu fico super feliz quando eu ouço isso. E de verdade, elas parecem a personalidade, porque é o que importa pra mim, que é o que elas vivem comigo, é o ambiente que eu dou. Então, eu costumo dizer que depois que elas nascem, a epigenética é uma parte da ciência que diz que os embriões adquirem características do ambiente que está sendo desenvolvido, criado, que é seu útero, ok? Sim. Tá valendo, ok. Então, sempre fui uma pessoa saudável, ok, estressadinha, mas beleza. Só que depois que elas nascem, elas continuam precisando de um ambiente. E é o ambiente que você vai dar. Então, a epigenética, depois que ela nasce, é a sua casa, é a sua educação, as suas crenças, Você seus compra valores. no supermercado. Exatamente, né? São os seus valores, a sua crença, o que você faz. Sim, Então, as suas reações. exato. Então, as minhas filhas parecem comigo por quê? Primeiro que eu escolhi uma doadora parecida comigo, ponto. Segundo, que hoje elas convivem com o que eu falo. Então, eu falo, filha, isso é incrível. Elas falam pra mim, mamãe, isso é incrível. Cara, ela não tem palavra pra falar, né? Vocabulário pra falar isso é incrível. Então, hoje elas falam inglês, elas falam espanhol e português. É o ambiente que eu dou pra ela, né? Então, assim, não é a epigenética. E essa carga toda eu fui tirando nessa segunda doadora. Eu falei, Deus, eu só quero ser mãe. E aí escolhi, foi muito rápido, acho que com 1 hora a gente escolheu uma doadora. Eu fiz a transferência de 2, né? Então, na primeira transferência da segunda doadora deu certo, vieram meus laços de fita. E você transferiu 2 embriões? 2 embriões. Então, e os 2 deram certos, assim. E aí, quando elas nasceram, que eu fui gerando e tal, que foi um processo também, depois de você entender, de você passar por tudo isso. E eu falo, Deus, obrigada, assim, sabe? Por tudo que eu vivi, por toda essa história ter sido desse jeito. Olha, seu ultrassom. Sim. Nesse dia, assim, eu tava tão enfurecida, assim, de alegria, assim, que eu tinha até medo do tamanho da alegria que eu tinha de colocar a perder, sabe? O tratamento e tudo, assim, de tão feliz que eu tava. E minha mãe tava comigo nesse dia. Eu fiz questão da minha mãe me acompanhar, porque eu não tava. Foi motivo de euforia, de ver que tava dando certo. E o detalhe, deu certo. E eu vivi essa gestação com muito medo. E eu falo para as pessoas, não façam isso, né? Eu fiz muita coisa errada. Porque eu vivi uma gestação, eu sempre gostei comunicativa, gostava de foto, tirar foto, aparecer em foto. E eu não tirava com medo, porque há 4 meses antes eu tinha tido uma perda. Então, você tem uma perda de 9 semanas, quando você está num processo novo e você está gestando, aí você fala, passa 9 semanas, como se fosse um marco ali. É um peso que a gente vai colocando. Eu sempre fiz esporte, nunca fui de bebê, sempre fui, né, tive uma qualidade de vida muito saudável. E eu engordei 26 quilos. Porque eu parei no mundo e falei, eu vou ficar aqui esperando as minhas filhas. E aí eu tive uma série de problemas na gestação. Tive pré-eclâmpsia, tive síndrome de HELP, tive várias coisinhas que eu corri risco de vida, as meninas também. Então, quando as pessoas falam, porque não tem seu sangue, como não tem? Tem todinho o meu sangue, até os riscos que eu corri, a gente correu juntas, sabe? É incrível eu sentir dentro de mim 3 corações batendo, sabe? Tipo, era muito pra mim. Eu sempre falo pras pessoas, eu desejo que todas as tentantes, que elas mudem a frase de Deus, por que comigo? Pro Deus, será que eu mereço tanto? Porque, sabe, quando vieram as meninas, eu perguntava, será que eu mereço tanto? E eu me questionava assim, por que comigo? E eu falei, gente, foi a maior bênção que Deus pôde dar na minha vida, assim, pôde me abençoar. E eu lembro que no dia da transferência, eu falei pro doutor, doutor, chega de bola na trave, porque eu não consigo mais, não vou tentar mais, tal. E ele só deu uma risada pra mim. E aí, começa aquela conversa com Deus, todo mundo começa, e eu falei, Deus, eu não vou tentar, não tenho coragem, de verdade eu não tinha coragem mais. E eu preciso te pedir que se for da sua vontade, que eu tenha um filho, eu me comprometo que eu vou levar minha voz para ajudar as outras pessoas, para não passar por 1/3 do que eu passei. E se não for pedir muito, se puder me mandar 2, porque eu sou gêmea, e como eu moro fora do Brasil, eu sou muito família, eu já tô velha, né? Eu tava com 45 anos. E se acontece alguma coisa, eu morro, eu vou deixar um filho sem ninguém nos Estados Unidos, sabe? E aquilo me machucava também. Então, se puder 2 para ter um cuidando do outro, eu sou incrível comigo, sabe? Então, por isso que eu tenho essa coisa, sabe, com um paciente, porque foi muito difícil pra mim. E eu sei que muitas têm todas essas dificuldades. Inclusive, quando eu vejo a minha história, eu acho que ela é muito pequena perto de muitas outras que existem, sabe? E realmente eu acho. Então... Olha lá, 2. E foi quando elas nasceram. E hoje, você tendo elas durante todos esses 6 anos, sem dúvida, você olha pra trás e fala, era pra ser elas. Você não trocaria
elas por nenhuma outra criança no planeta. E é isso que eu comento para as pacientes. A hora que você se vê gestante já, essa importância dessa genética, que muitas vezes a gente dá uma importância acima do que deveria, aos poucos vai se tornando irrelevante no processo, porque o gestar, ele é a experiência mais incrível de todo esse processo. E quando nasce, quando você pega o seu bebê no colo, você vai falar, é ele que eu queria. E isso independe se é com óvulo próprio ou óvulo doado. Então, a hora que eu peguei minha filha, meu filho, eu falava, é você, era você. Então, meu segundo filho é de fertilização in vitro numa terceira transferência. Hoje eu sei que era para ser aquele embrião, porque tinha que ser ele. Era o Rafa. Então não ia ser o Rafa, ia ser outra pessoa, mas era ele que eu queria. E no começo você não percebe, você não sabe o porquê que você precisa passar por tudo aquilo. Mas é porque eram para ser elas. Então, elas que estavam ali predestinadas, elas te escolheram e você escolheu ser mãe delas. E é incrível a sua história, Luli. Você sabe que elas falam pra mim, né? Mamãe, eu te amo tanto, eu te escolhi. E eu falo, sério, filha, como você escolheu? Ela falou, eu tava lá com o papai do céu. E eu falei pra ele que eu queria aquela moça que chama Luciana. E eu falo, sério, filha? E a outra também fala, assim. E quando eu escrevi o livro, se vocês perceberem, tem 2 borboletinhas desde o começo do livro, Fala dessa história do livro, eu acho legal a gente falar sobre isso. Ah, é legal, porque você também tá bem envolvida nele, né? Até... Na verdade, gente, esse daqui, ó, é o livro que eu escrevi tem 2 anos, mais ou menos. E esse livro, ele veio de uma live que eu fiz com a Lígia. E a história da live era contar ou não contar. Contar ou não contar. Era exatamente esse o tema. Eu acho que essa é uma questão importante, né, das Exato. tentantes. E hoje tá bem gritante isso, né? E aí, vieram muitas pacientes tentando falar pra mim, mas como você fala com elas? Elas têm 3 anos, sei lá, 4 elas tinham, sei lá. Como que é isso, né, pra você falar? E eu, particularmente, eu sempre fui uma pessoa que eu penso muito lá na frente. Esse lado racional eu nem gosto tanto, assim, porque por uma série de fatores, mas enfim. E eu pensava assim, eu nunca vou esconder das minhas filhas, porque eu pensava que existem, por exemplo, relacionamentos que a pessoa tá 30, 40, 50 anos e se separam e falam, nossa, ele fez isso, eu não conhecia quem estava comigo. E eu acho assim que o amor constrói e a mágoa destrói. Então, a gente sabe que muitas coisas podem acontecer, então eu tinha medo de, se Deus o livre, acontecer alguma coisa com o meu relacionamento, meu marido virar pra mim e falar assim, as meninas não são suas. E aí eu pensava dessa carga vir para as minhas filhas, que não viria para mim, e questionar essa minha relação com as minhas filhas, que é inabalável. Então eu falei, eu não posso admitir isso. E eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu sou muito a favor, pior que seja, que a gente fale a verdade. E também acredito muito que todos, ser humano, assim, eu mesma já questionei minha mãe, tem direito de saber como eu vim. Você me desejou? Você me queria, mamãe? Era eu? Como que foi? E aí, o que eu ia falar para minhas filhas? Eu ia mentir. E esse mentir, para mim, já me doía pensar que eu ia mentir. Então, eu falei, não. Para mim, é uma coisa muito leve. A minha história foi linda. A minha gestação, por mais difícil que tenha sido, eu curti da maneira que eu pude, porque era um sonho que eu tinha de ter as minhas filhas. Antes de eu começar os problemas que eu fui tendo, eu decidi fazer um ensaio fotográfico de gestante com 26 semanas, 27 semanas, já estava grande. E aí, eu coloquei esses quadros no quarto delas, da gente, né? Eu coloquei, acho que uns 6 no quarto delas, tal. E aí, elas tinham 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Eu estava trocando as meninas, elas estavam deitadas e olhando para as fotos. Aí, a Bela, ou a Gabi, não lembro, ela apontava a minha barriga e apontava a barriga, que ela não estava entendendo aquilo lá, né? E ela, tipo, cadê? Eu falei, filha, vocês sabiam que vocês estiveram aqui dentro? E aí ela falava, não, cadê? Eu falei, então, vocês não cabem mais, olha, como que vocês vão caber mais 2 aqui dentro? E aí começou esse processo. Fui falando tal, quando teve essa live e as pessoas começaram a me perguntar, eu já tinha uma vontade de escrever a minha história, de ter começado a trabalhar por causa do meu pai, da vida mesmo profissional, da tentativa de gravidez e tal. Só que ia ser um livro grande. E naquele momento, com tantas dúvidas, eu falei, como que eu vou falar isso para uma criança? Porque, claro, tem a fase dela. Eu não posso chegar para as minhas filhas e falar para elas de epigenética, de blastocisto, não faz sentido. Falei, então eu preciso fazer alguma coisa infantil. E dessa conversa que a gente teve, me veio isso. Eu falei, eu vou escrever um livro infantil. E esse livro infantil vai ajudar eu contar para as minhas filhas e que outras pessoas se baseiem nela, porque eu não tô ensinando ninguém a contar isso. Isso daqui é minha história, linda e vida. Os personagens principais sou eu e meu marido. Então, assim, e desde que começa o livro, assim, com eu sendo uma executiva trabalhando, vocês vão perceber que tem 2 borboletinhas. Elas já estavam prometidas para mim. Então, as imagens dele diz muitas coisas. E aí, quando eu escrevi o livro, eu contei a primeira pessoa que eu peguei o livro na mão, eu sentei com as 2 e contei. Falei, eu vou ler um livro para vocês. E esse livro, até hoje, elas contam essa história.
Então elas falam, eu falo, filha, como que vocês nasceram? E elas falam, a mamãe teve problema nos ovinhos, aí veio um beija-flor, deu 15 ovinhos pra você, e aí juntou com a sementinha do papai, e aí o doutor pôs na barriga. Elas sabem que elas são uma sementinha, e tá ótimo pra mim. Então hoje elas ouvem eu falando de laços da fertilidade, por exemplo, elas gostam de desenhar. Eu tava no Paraguai, que minha família do meu marido é lá, e o padrinho dela de lá desenha muito bem, e ela foi fazer um desenho. Elas desenharam uma sementinha, um espermatozoide, meu. O sobrinho olhou pra mim e falei, tá tudo certo. A sementinha. Ela falou, mamãe, desenhei 2 sementinhas por causa da eu e da Bela. Tá tudo certo. E eu deixo fluir, porque é a história dela, vai chegar um momento. E eu pensava também assim, e se elas amanhã decidem fazer biologia, né? E se elas decidem fazer ginecologia? E vão se deparar com uma oportunidade dessa e vem a curiosidade, fala, vou fazer isso. Por que minha mãe mentiu? Porque a gente só mente ou esconde alguma coisa que é muito feio pra mim. Eu respeito quem não queira contar, eu acho que é válido, cada um tem seu momento. E aí o livro, ele serviu pra isso. E aí quando veio essa história toda, eu convidei, né, não tinha outra pessoa pra escrever o prefácio, que foi a Lígia, das histórias que a gente fez. Então esse livro, uso ele muito, não só pra quem tá fazendo o tratamento de ovorrecepção. Eu digo que ele é tão importante pra quem está fazendo uma doação de óvulos. Porque eu já encontrei várias pessoas, inclusive uma amiga nossa no avião, você lembra? Essa história que eu sempre falo pra todo mundo. E ela tava me contando que ela doou óvulos. E eu falei, você já conheceu alguém que já usou isso? Ela falou, nem sei se funciona, nem sei se existe, alguma coisa assim. Aí eu peguei o livro e dei pra ela, assim, e a gente se emocionou muito, porque ela falou, nossa, eu nunca tinha ouvido falar que eu ajudei alguém. E hoje, quando sai a minha história em algum lugar, as pessoas falam, nossa, eu nem sabia que... Eu doei, mas eu nem sabia que era isso, então eu quero doar de novo. Isso. Então, assim, o livro, hoje ele serve para que uma doadora entenda a importância do que ela tá fazendo e o que ela pode fazer na vida de alguém. Então, o livro foi nesse sentido. E no final, eu coloco, a nossa história não acabou, ela apenas começou. E aí, quando as minhas filhas fizeram 2 anos, eu doei os embriões excedentes para a embriodoação. Então, isso também já estava no meu coração, também foi um processo. E o segundo livro, ele vem falando da embriodoação. Então, continua o processo da Linda e do Vida doando os embriões excedentes. E aí, quem vai receber, vou dar um spoiler, mas é uma maternidade independente. Então, essas calopsitas, quem vai receber os óvulos é uma arara azul. É bem brasileiro, né? Bem brasileiro. Bem brasileiro. Máximo. E aí a história, ela finaliza a minha história com esse segundo livro, que é sobre a embriodoação. Que também é nesse formato, desse mesmo tamanhinho, com esse mesmo carinho, assim, bem lúdico, para que as crianças possam ler com as imagens como as minhas filhas leem. Então essa foi a ideia do livro. Perfeito, perfeito. É lindo esse livro. Quem quiser adquirir, Luli? Tem um link na minha bio. Eu não coloquei na Amazon ainda, porque tanta coisa eu acabei não fazendo isso, mas eu vou colocar. No link da bio tem lá onde comprar, como que paga, e a minha irmã que envia aqui no Brasil. Fala seu Instagram pra gente. Meu Instagram é Laços da Fertilidade, @LaçosDaFertilidade. Agora, só pra gente finalizar esse assunto do contar ou não contar. Na verdade, a pergunta que se tem que fazer sempre é por que eu não contaria? Porque isso dá indícios do que aquela ovorrecepção está sendo para você, das questões que você tem que trabalhar na terapia, né, com o seu parceiro. Por que não contar? O que tem de errado nessa história? Porque, na verdade, é uma história de amor do princípio ao fim, como a gente viu aí com a Luli, né? Não, e de verdade, assim, o maior sonho do meu coração mesmo é que as pessoas que precisam da doação de óvulos, na verdade, qualquer tipo de maternidade, mas especialmente, que é a minha história, né, da doação de óvulos, que elas possam viver o que eu vivo hoje com as minhas filhas em casa, sabe? Assim, cada briga é gostosa, sabe? Cada estresse é gostoso. Era isso que eu queria, sabe? Eu não queria uma vida fácil de ter filho e ceder tudo, né? Eu queria ser mãe. E hoje eu vejo que eu não sou uma mãe diferente do que a minha mãe foi para mim e para os meus outros 7 irmãos, né? No caso. Então, eu desejo realmente que isso não seja uma barreira e que eu tô super à disposição para ajudar a passar por esse entendimento, sabe? Essa aceitação. Porque o processo é difícil. Eu sempre falo para os médicos, assim, doutor Rodrigo, todo mundo entende o que é essa dor, porque não é fácil você imaginar alguém que tá tentando e não consegue, até vocês mesmo, porque muitas vezes eu falo para as pacientes, assim, quando elas me procuram falar alguma coisa, eu falo, os médicos doem nele uma falha, porque ele também teve uma dificuldade, ele também se sente que falhou. Então, isso é uma coisa muito forte, mas a gente precisa entender que é um processo e você não deixar isso de lado por uma falta de entendimento. E uma das preocupações que eu tenho mais com os pacientes, em função da minha história, de tanta desinformação que teve, é que as pacientes tomem cuidado, sabe? Porque muitas vezes elas acabam alimentando mais dificuldade, porque o processo já é muito difícil. É tanta informação que a gente tem na internet que a gente fica perdido e a gente vai atirando para todo lado. Então isso, além de custar muito mais caro, psicologicamente é
é horrível. E você se sente pior. São tantos casos que a gente vê que a vontade é de pôr todo no colo, mas a gente não consegue. O máximo que a gente consegue, assim, eu realmente faço o máximo que eu posso diante do que, né, das condições que eu tenho. Mas, assim, é super importante. E todo esse trabalho que a psicologia faz hoje, os médicos sérios, que eu digo, as clínicas que realmente se preocupam, que estão lá, que tem uma multidisciplinaridade. Então, é muito legal, assim, e parabéns pelo seu trabalho, doutor Rodrigo Rosa, que eu realmente admiro, não só o seu, né, o doutor Matheus, o Rafa, e o seu, né, Lígia? A gente está há tanto tempo, sempre acreditou na minha história, assim, e sempre me deu a mão. Obrigada. É um modelo mesmo. Obrigado, Luli. Obrigada. Foi muito gostoso o nosso bate-papo. Sua história também é incrível, emocionante. E parabéns pela sua jornada, parabéns pelas suas filhas, parabéns por você não ter desistido. E parabéns pelo seu trabalho hoje, de levar sua voz a todas as mulheres que precisam de um apoio. E você faz isso brilhantemente. Eu te disse recentemente nas redes sociais e repito aqui, eu sou seu fã de coração. Obrigado, Lígia, por mais esse episódio. Quer finalizar, pra gente finalizar com chave de ouro? Eu gosto de uma frase que a Luli fala, né? Que ovo recepção, a vida é Ovo amor. doação é vida. Ovo É doação. um amor além do DNA. É um amor além do DNA. Guardem essa, porque essa frase é uma frase forte. Antes de terminar, quero lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações. Temos diversos vídeos interessantes falando sobre o mundo da fertilidade, da reprodução assistida, e acompanhe todos os outros episódios do nosso rico podcast, porque conhecimento é poder. Obrigado e até o próximo. Até o próximo. Um brinde. Obrigada.